Salve, salve, meu querido aluno! Tudo bem contigo aí do outro lado da tela? Eu sou o professor Thiago Vidal e hoje faremos mais um recorte no tema controle administrativo, controle da administração pública. Nós vamos ver aí algumas classificações trazidas pela doutrina e também pela jurisprudência que têm altíssima relevância para a sua prova. Gosto sempre de frisar, e sempre friso. Falou em classificação? Cuidado! É igual quando a gente aborda princípio. Princípio tem para tudo que é gosto. Classificação é o mesmo raciocínio, tá? Só que existem aquelas mais especiais, que têm mais relevância, perfeito? E que valem muito mais a pena de serem estudadas, compreendidas, do que outras. Até porque a gente já consegue ver o perfil da banca e aí já fazer o afunilamento, o direcionamento para você, meu querido aluno que está aí ligadaço. Então, olha só, em relação a controle administrativo ou controle da administração, nós temos que pensar que a ideia é baseada em capacidade de fiscalização. São ferramentas utilizadas pelos poderes judiciário, executivo e legislativo para que possam controlar, fiscalizar o exercício, as atividades dos demais poderes. Lembrando mais uma vez que a ideia da adoção do sistema de freios e contrapesos. Perfeito? É cada um com as suas atribuições típicas, mas podendo dar pitaco em relação às atribuições dos demais poderes. Basicamente é essa a ideia. Fechado? E aí existem mecanismos específicos que são aplicáveis para o desempenho desse controle. Então vem comigo aqui na telinha para você, que é a chamada classificação, melhor dizendo, quanto à extensão ou quanto à origem. E aí a gente consegue enxergar aqui o controle externo, o controle popular e o controle interno. Rapidamente a gente já vem para o quadro esquematizado. Controle externo é o que se realiza por órgão estranho à administração responsável pelo ato controlado. Exemplo, apreciação de contas pelo Tribunal de Contas ou ainda anulação de ato administrativo por decisão judicial. Então olha só, quando a gente fala em controle externo, a gente obrigatoriamente tem que pensar dentro da estrutura de um poder e em relação a outro poder, ou a outro órgão, ou a outra entidade. Como assim, professor? Vamos esquematizar aqui, ó, a ideia do chamado controle externo implica necessariamente em dois ou mais órgãos, duas ou mais entidades ou ainda dois ou mais poderes. Olha só um dos exemplos que eu trouxe para você. Veja se você consegue visualizar aí. Quando a gente fala em controle externo, eu vou pegar a administração pública de um lado, representando aqui a ideia de poder executivo, que tem por função típica administrar, executar, gerenciar, ok? E eu vou colocar do outro lado o poder judiciário. Joia? Coloco aqui poder judiciário. Vou colocar lá o juízo judiciário. Legal? Consegue enxergar de forma bem clara a ideia, a distinção? Temos um dos poderes aqui, representado pela administração pública, e outro poder aqui, representado pelo judiciário. Fechou? Imaginemos a seguinte situação. A administração pública, ela manifesta as suas atividades através de quem? Através dos chamados atos administrativos. Beleza? Basicamente, ato administrativo é a manifestação de vontade da administração, ou de quem lhe faça às vezes, quem represente o Estado, sob regime de direito público, ok? Quando a administração pública atua no exercício das suas funções típicas, via de regra, o faz através de atos. Vez ou outra, a administração pública dá uma escorregada
e pratica um ato administrativo eivado de vício, ok? Pô, professor, que mancada, administração pública praticando um ato eivado de vício. Quase não é comum acontecer, mas pode acontecer. Quando a gente fala que ele é eivado de vício, a gente vai fazer a análise de aspectos de legalidade ou de legitimidade. Perfeito? A própria administração pública, percebendo a mancada que fez, ela tem capacidade, de acordo com o princípio da autotutela, ok? Em anular os atos que ela mesma praticou. Até aí, beleza. A gente vai ver, em momento oportuno, a súmula 473 do STF. Só que olha só que interessante. Além da própria administração poder anular esse ato administrativo, se provocado, o poder judiciário, desempenhando o chamado controle externo, porque ele é um organismo, ele é uma entidade, ele é um poder estranho àquele que praticou o ato, perfeito? É que a gente tem, é que a gente consegue enxergar o chamado controle externo. Poder judiciário pode analisar ato administrativo, professor? Sim, sob aspectos de legalidade ou de legitimidade, desde que provocado. Ah, beleza, professor. Então a ideia de controle externo, porque é um poder externo, alienígena ao poder que praticou determinada atividade. Exatamente. Poderia colocar aqui, ó, vamos colocar espremidinho, ó, poder legislativo. Joia? O legislativo, com o auxílio, né, do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, beleza? Ele pode desempenhar fiscalização em relação a atos praticados pela administração pública como um todo. Mais um exemplo de controle externo. Fechou? Tranquilo? Olha só, muito importante o que eu vou falar agora. Em relação aos poderes, acho que é bem fácil a gente enxergar que nós estamos tratando de controle externo, ok? Só que olha só o entendimento que prevalece. E aí eu quero que você acompanhe o raciocínio. Se está dormindo, se está bocejando, se está tomando suco, para. Vira num gole, olha para o tio. Presta atenção, porque essa é a ideia prevalente. Quando a gente fala dentro do próprio Poder Executivo, dentro da própria administração pública, ok? Vou esquematizar de novo. Quando a gente fala em administração pública, a gente enxerga tanto a chamada administração direta, quanto a chamada administração indireta, ok? Para quem está prestando atenção, e eu creio que você, Alfartando, está, quando a gente analisa controle, a gente precisa ir buscar elementos de outros tópicos. Está aqui o exemplo, organização político-administrativa. Tá? Quando a gente tem a administração pública, conseguimos subdivi-la em administração direta e indireta. Na administração direta, nós temos os chamados entes políticos. Entes políticos. Ok? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Já quando a gente fala na administração indireta, nós temos as chamadas entidades administrativas. Ok? Cuidado! Porque embora não exista relação de hierarquia entre o ente político que criou uma entidade administrativa, não existe hierarquia, mas existe o chamado controle finalístico, ok? Controle finalístico. E aí eu te pergunto, e a banca vai te perguntar, a possibilidade do exercício do controle finalístico dentro do próprio âmbito da administração é controle externo ou controle interno? Ah, professor, você falou que em relação de um poder ao outro, que você esquematizou ali, é controle externo. Beleza.
Só que cuidado, se você olhar para a administração pública como um todo, você vai ver o que? O poder executivo, beleza? Ah, se é dentro do poder executivo, dentro do próprio âmbito do poder executivo é controle interno? Negativo. Aqui nós temos pessoas jurídicas distintas. Então, quando o controle ele é desempenhado por pessoas jurídicas distintas, a gente também chama ele de controle externo. Fechou? Então, o chamado controle finalístico, que é aquele controle desempenhado entre a administração direta e indireta, também é considerado controle externo. Fechado? Tranquilo? Volta comigo para o material, então. Essa é a primeira classificação. Bastante coisa, né? Só que agora fica fácil. Porque quando a gente trata da extensão ou da origem, a gente também tem o controle popular, que é aquele previsto no artigo 31, parágrafo 3º da Constituição, determinando que as contas dos municípios, do Executivo e Câmara, fiquem durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, podendo questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Então, olha só, controle popular. Está aqui um dos exemplos, tá? Muita gente também entende que o direito de petição é uma forma de controle popular, tá? Remédios constitucionais, mandado de segurança, também seria uma forma de controle popular, beleza? Controle popular nada mais é do que aquele desempenhado pelo particular, pelo interessado em relação ao desempenho das funções típicas de cada um dos poderes. Beleza? Tranquilo? Bora avançar, que a gente tem o chamado controle interno, e você já conseguiu deduzir, obviamente, que é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração. E eu trouxe como exemplo controle realizado pelo executivo sobre seus serviços ou agentes. Se liga nos bizus. Controle interno alcança apenas os atos de natureza administrativa. Muito importante isso. Mesmo se exercido no âmbito dos poderes legislativo e judiciário. Ou seja, o controle interno alcança a função típica do poder executivo e atípica dos poderes legislativo e judiciário. O acento ficou errado aqui, atípica. Beleza? O que isso quer dizer? Vem comigo no quadro aqui. Quando a gente fala em controle interno, a gente vai olhar para a própria estrutura que praticou o ato. Se eu consigo enxergar dois órgãos, duas pessoas jurídicas distintas, uma controlando a outra, controle externo. Quando que então acontece o controle interno, professor? Dentro do próprio âmbito de uma mesma estrutura. Quer ver só? Vamos pegar um exemplo de uma entidade administrativa aqui, ó. Vamos puxar o nosso esqueminha. Vamos ampliar ele aqui, ó. A ideia do controle interno é realizado no âmbito de uma mesma estrutura. Sei lá, vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa pública. Joia? Empresa pública. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade administrativa. Essa empresa pública, ela pode se estruturar o quê? Nos chamados órgãos públicos. São estruturas menores, mas que integram a mesma pessoa jurídica. Fechou? Se essa empresa pública tem um diretor, vamos colocar a figura do diretor, e aí tem os seus subalternos, os seus subordinados, beleza? Quando o superior ele desempenha dentro do exercício do poder hierárquico e do poder disciplinar, a aplicação de uma sanção, por exemplo, constatou que houve o cometimento de uma infração funcional pelo seu subordinado, ok? O que ele faz? Vai apurar e vai aplicar uma sanção. Essa é a ideia o quê? De controle interno. Se você tem os teus subordinados, você vai ter que fiscalizar e, desempenhando o poder de comando, vai ter que aplicar sanção quando passível, quando constatada, melhor dizendo, a irregularidade, infração funcional. Ok? Então se liga,
Por quê? Quando a gente fala em administração pública, poder executivo como um todo tem por finalidade típica o quê? Administrar. Essa é a sua função típica. Só que vem aqui comigo. Olha só que interessante. Poder legislativo e poder judiciário também desempenham, também praticam atos administrativos. Olha só que interessante. São funções atípicas, ok? Mas que também são passíveis de controle dentro da própria estrutura de cada um dos poderes. Dá um exemplo, professor. Poder judiciário pratica ato administrativo? Pratica. Ele vai se organizar. A estrutura do Tribunal de Justiça de determinado estado se organiza, ok? Dentro dessa organização, sei lá, vai expedir uma portaria falando, né, que o horário de atendimento ao público é do meio-dia às 19 horas. Perceba, o Poder Judiciário praticou um ato administrativo, desempenhou função atípica. Ele serve para quê? Para julgar, para aplicar a lei ao caso concreto. Só que quando ele determina o horário de atendimento aos particulares, o que ele está fazendo? Ele está desempenhando funções administrativas, funções atípicas, para o qual ele não foi criado especificamente. Então, dentro do âmbito do Poder Judiciário, cuidado com essa informação. Judiciário revoga ato administrativo? Sim, desde que o ato administrativo seja praticado no seu âmbito. Legal? Exatamente essa ideia de poder, de controle, melhor dizendo, interno. Capacidade de controle dentro do âmbito do próprio poder. Fechou? Tranquilaço? Bora avançar então. Se liga aí, faltou só questão do bizuzinho aqui, né, para a gente fechar o raciocínio do controle interno. Ele decorre do exercício dos poderes hierárquico e disciplinar, que foi o exemplo que eu dei ali para vocês. Legal? Controle interno está previsto lá no artigo 74. Vale a pena depois você dar uma lida, tá? Não precisa decorar, mas a ideia é pegar a ideia mesmo da possibilidade do controle interno. Joia, ó, ele menciona exatamente, ó, poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de. E ele traz várias situações, tá? O inciso 4 aqui, ó, merece destaque porque ele é mais recorrente em prova, beleza? O controle interno tem por função apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Show de bola? E por fim, importante lembrar que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Ok? Então se liga nessa expressãozinha aqui, a banca costuma trocar por responsabilidade subsidiária. Joia? O dever de informação é uma das ferramentas que decorrem aí justamente do controle interno. Ok? E olha só, classificação em relação ao segundo ponto está aí na tela para você, que é o controle quanto ao âmbito de atuação. E aí ele se divide em controle hierárquico e controle finalístico. Primeira espécie, controle hierárquico, que é baseado no poder hierárquico da própria estrutura administrativa. É sempre um controle interno e típico do poder executivo. Baseia-se na relação de superior e subordinado, ok? Então perceba, uma classificação não é excludente da outra, né? A gente acabou de ver controle externo, popular interno e agora a gente está vendo controle hierárquico. Controle hierárquico, ele existe o quê? No âmbito da própria estrutura da administração. Fechou? Justamente porque decorre do poder hierárquico, aquela relação de subordinação, ok? Do superior e do subordinado. Diferentemente do que acontece em relação ao controle finalístico. Vem comigo que já está esquematizado aqui. Olha só, vamos dar uma limpada aqui, ó, só para que você consiga prestar atenção. A ideia é que o controle finalístico, como eu esquematizei para vocês, seja desempenhado dentro da administração pública em relação aos entes políticos para com as entidades administrativas.
Fechou? Pega um exemplo aqui de Cascavel, né? O município de Cascavel é um ente político, município, joia? Ele criou uma autarquia de âmbito municipal para regulamentar questões de trânsito. Muito embora a prefeitura, o chefe do executivo, o prefeito, tenha criado através de lei essa autarquia, a prefeitura e essa estrutura da administração direta, elas guardam certa independência entre si. Independência administrativa, financeira, organizacional. Só que perceba, o vínculo que vai existir entre ambas, entre o município e a autarquia, jamais será desfeito, a não ser que seja extinta a entidade administrativa, ok? Por isso que a gente fala que a ideia do controle de hierarquia, controle hierárquico, no âmbito de uma mesma estrutura. Quais são as estruturas? Posso dar como exemplo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Relação de superior e subordinado. Na relação do controle finalístico, não existe hierarquia, ok? Anota em caixa alta. Não existe hierarquia. Se liga na expressão que vai ajudar na hora da prova. Se eu faço um filho, imagina, é podre o exemplo, mas você nunca mais vai esquecer. Se eu faço um filho, né, que era o que o pessoal fazia lá antigamente, fazia filho para trabalhar na roça, para ajudar na roça. Se eu faço um filho, eu dou certa autonomia para ele, mas se eu fiz o filho para trabalhar na roça e ele está usando droga, por exemplo, está se desvirtuando das suas finalidades, eu que criei essa pessoa, essa estrutura, posso fazer o quê? Controle das finalidades para a qual ela foi criada. Fala, moleque, não vai mais ganhar dinheiro, você não vai mais sair de casa, não vai mais usar droga. Eu te fiz para você trabalhar na roça comigo, ok? A administração pública, quando cria uma entidade administrativa, aqui no caso de Cascavel, para cuidar de situações do âmbito do trânsito, ela não pode começar a dar pitaco, por exemplo, em meio ambiente, em questões de saúde coletiva, perfeito? Se essa autarquia que cuida de interesses, de matérias afetas ao trânsito, começar a dar pitaco em outras áreas, o que a prefeitura vai fazer? Exercício de controle finalístico. Controlar as finalidades para a qual a estrutura foi criada. Basicamente é essa a ideia. Fechado? Tranquilo? É exatamente o que está escrito aqui, ó. Está pintando na telinha aí. Controle finalístico, que é exercido pela administração direta sobre a administração indireta. Este controle depende de norma legal que o estabeleça, determine a forma e os aspectos deste controle, diferentemente do controle hierárquico, que é pleno e automático. Muito cuidado, se liga aqui no bizuzinho, são expressões sinônimas. Controle finalístico também é denominado de tutela administrativa ou supervisão ministerial. Joia? Então se liga. E aí, como eu disse para vocês, é considerado controle externo. Show de bola? Avançando na classificação aí, a gente vai ver quanto aos aspectos controlados, ok? Primeira espécie é o controle de legalidade ou legitimidade, que é o que objetiva verificar unicamente a conformação do ato ou do procedimento, administrativo com as normas legais que o regem. Este controle pode ser feito por quem propriamente praticou o ato, onde teremos um controle interno de autotutela, bem como pelo poder legislativo, em casos previstos na Constituição, ou pelo judiciário no exercício de sua função típica jurisdicional. Então vem comigo. Qual que é a ideia de controle de legalidade? Vamos apagar um pouquinho aqui, ó, poder legislativo, para que a gente foque no exemplo. Mas você já sabe que poder legislativo também controla questão de legalidade. Joia? Que é exatamente o exemplo que eu já havia dado aqui em relação ao controle externo, ok? Quando a gente fala em controle de legalidade ou legitimidade, a única análise a ser feita pelo próprio poder ou pelo poder vizinho são critérios de subsunção, prática de um ato ou de um procedimento administrativo às regras legais.
descumprindo as regras legais, a gente tem o quê? A possibilidade do exercício dessa espécie de controle. Fechou? Exemplo clássico de prova. Poder judiciário analisando aspectos de legalidade do ato administrativo. Muito cuidado, ok? Porque poder judiciário, ele faz controle de legalidade em relação a atos praticados pela administração pública, da mesma forma que o legislativo também o faz. Só que a própria administração também pode exercitá-lo, que é exatamente a ideia da autotutela, ok? Quando a própria administração, vamos colocar aqui em cima, ó, autotutela, a própria administração pública faz a análise de critérios de legalidade ou de legitimidade. Perfeito? É exatamente a ideia da súmula 473 do STF. E eu sempre brinco, mas tem um fundinho de verdade. Se eu pudesse ter mais uma filha, se fosse nascer uma menina, eu a chamaria de súmula 473, de tanto que aparece em prova. A ideia da autotutela nada mais é do que capacidade que a própria administração tem em revogar atos administrativos inoportunos ou inconvenientes, ou anulá-los os ilegais ou ilegítimos. Então é a própria administração que desempenha um controle interno com aspectos de legalidade. Só que esse controle também pode ser externo, pode ser feito pelo judiciário, pode ser feito pelo legislativo. Fechado? Combinado? Bora avançar? Este controle pode ter como resultado a anulação do ato, a confirmação de sua validade ou a convalidação do ato. Tá? Esse tema aqui também é muito importante, está ligado na espécie de extinção do ato administrativo. A anulação de um ato tem como fundamento a ilegalidade ou ilegitimidade do ato, e ocorre quando há um vício insanável no ato que o torne ilegal ou ilegítimo. Essa anulação pode ser feita pela própria administração, com base no controle interno, bem como poder judiciário, quando provocado. Ok? E aí a gente também tem mais uma classificação importante, que é a chamada mérito administrativo. Está aí na tela. Baseia-se na oportunidade e conveniência. Grave esse binômio aí do ato. Trata-se de uma atuação discricionária. Vem comigo. Olha só que importante. Quando a gente fala em mérito administrativo, ok? É a capacidade, é a discricionariedade que cada um dos poderes tem em desempenhar suas funções. Quando especificamente nós tratamos da administração pública, joia? Quando a gente fala da administração pública, e aí leia-se, poder executivo no exercício das suas funções típicas, a gente vai falar em mérito administrativo, ok? Mérito administrativo, e obrigatoriamente a gente vai ter que lembrar de quem? Oportunidade e conveniência. Ok? Conveniência. Essas são as palavras mágicas quando a gente pensa em administração pública. Mérito administrativo é análise de oportunidade ou conveniência. A administração pública autorizou o espaço de um bem público, de um local público por um particular. Deu autorização? Beleza. Porque era oportuno, era conveniente. Posso eu, que sou do Poder Judiciário, dar pitaco na administração pública? Falando, não, administração, você não pode autorizar o particular a utilizar. Por quê? Porque eu não quero. Pode fazer isso? Negativo. Mérito administrativo, análise de oportunidade e conveniência, quem faz é a própria administração. Ok? Poder Judiciário não analisa mérito administrativo. O administrador público ele tem recursos para escolher uma opção. Constrói uma escola ou um hospital. E ele vai lá e escolhe a escola e fundamenta, bonitinho, falta de vagas na rede pública, de ensino fundamental, beleza, bonitinho.
Posso levar essa decisão, essa escolha, esse mérito administrativo para ser apreciado no judiciário? E o judiciário falar, ó, não quero a escola, quero o hospital? Negativo. Não pode. Por quê? Porque mérito administrativo jamais é analisado pelo judiciário. Ok? Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, mérito administrativo, quando a gente fala em poder judiciário, não pode. Legal? Não analisa mérito administrativo. Só que se liga, porque o poder legislativo pode. Vem comigo no material. Apenas em caráter excepcional, o poder legislativo pode exercer o controle de mérito dos outros poderes, sendo um controle político, quando atos do executivo ou judiciário precisam de autorização prévia do legislativo. Porém, este controle legislativo não tem o poder de revogar um ato e substituí-lo, pelo seu próprio juízo de oportunidade e conveniência. Mais difícil esse tipo de questão, ok? Só que vale a pena colocar aqui, ó. Em relação ao mérito administrativo, quando a gente fala do poder legislativo, joia? Aí a gente enxerga de forma excepcional possibilidade de mérito administrativo. Justamente por quê, professor? Porque ele exerce controle político. Algumas atividades desempenhadas pela administração pública dependem de autorização do poder legislativo. Fechado? Tranquilo? Então tá aí as principais classificações. Se liga! Estas são as principais. Uma não exclui a outra, como eu organizei e esquematizei para vocês, e são as mais cobradas. Então tem que sentar a bunda e estudá-las, não adianta, é um pouco técnica essa parte da matéria, mas é assim que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.